Estou querendo começar a usar o servidor de banco de dados do SQL. Venho do Excel e agora estou querendo migrar para o banco de dados. Essa é uma pergunta de uma das pessoas que estão lá na comunidade do SQL do Reddit. É uma pergunta que é uma dúvida muito comum para muitas pessoas que principalmente estão fazendo a migração de trabalhar com Excel para poder ir para o SQL. E aqui está a versão traduzida, tá? Dado que isso aqui foi um post em inglês, para que vocês consigam acompanhar comigo aqui a pergunta, e eu também vou trazer aqui uma solução para esse problema, que é o problema de muitas pessoas. Comecei a usar o Excel para fazer um sistema de inventário de vendas, mas tenho que voltar sempre porque eu preciso mudar alguma coisa e reescrever alguma fórmula nessa planilha para poder conseguir dar continuidade no trabalho. E ele fala aqui que alguém disse para ele que não tinha problema em fazer assim, mas agora que os dados estão ao longo de 5 anos de registro, estão se acumulando, o Excel não é capaz de lidar com isso. Então ele sugeriu aprender o Microsoft Access, que é o banco de dados da Microsoft, o primeiro banco de dados da Microsoft que eu usei há muitos anos atrás, 10 anos atrás, para poder fazer um banco de dados. E aí depois ele ouviu falar sobre o SQL e não sabia se era a mesma coisa, e ele sempre foi uma pessoa autodidata ali com a parte do Excel e com a parte das fórmulas, então aprendia sozinho a trabalhar com essas ferramentas. E aí ele fala que gostaria de saber se existe um código aberto ou gratuito, como o próprio Excel, né? Ele tem essa versão mais simples, para poder ele ter acesso e fazer o uso do banco de dados. Não tem muito conhecimento do banco de dados, mas pretende aprender rapidamente. Tem dificuldade em encontrar um software de banco de dados, a maioria é pago ou online, e esperava encontrar um offline gratuito. Ou online gratuito se o offline não for possível. E ele fala que vê muito isso, né, falando de SQL na internet, e quer saber como consegue usar esse cenário. Vamos lá. Primeiro ponto aqui é que SQL existem várias formas de você conseguir trabalhar de forma gratuitamente. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui no canal sobre a ferramenta chamada Databricks, que tem essa possibilidade. Ela permite que você consiga subir arquivo e trabalhar com código SQL sem nenhum custo. O link vai estar aqui depois para poder vocês verem esse vídeo. Mas o que eu vou trazer para vocês aqui é uma outra solução. Uma das soluções que é mais utilizadas atualmente nas empresas que estão associadas a uma ferramenta que você consegue utilizar SQL é o BigQuery. Muitas pessoas talvez não tenham visto na prática como é que funciona essa ferramenta, mas ela é uma ferramenta que você consegue usar gratuitamente. Inclusive, se você entrar na URL do Google, né? Você tem que ir procurar por BigQuery. Você procurar no Google por BigQuery, você cai nessa página. Eu vou deixar o link aqui também na descrição desse vídeo para poder facilitar aí a sua localização. E ele fala que todos os clientes gratuitamente recebem 10 GB de armazenamento e até 1 TB de processamento de consultas. O que é esse 1 TB? Esse 1 TB é que você precisa, para cada consulta que você faz, dependendo do volume de dados que você fizer, você consome uma quantidade de gigas, ou dependendo da consulta, se for uma consulta pequena, uma quantidade de megas, e você consegue ter o limite de até 1 TB de consumo durante um mês de forma gratuita. Depois disso tem uma tabelinha ali que você paga, mas é importante falar que você nada é gerado se você for extrapolar esse período, você não fica com um débito pendente. Você nem precisa, inclusive, colocar teu cartão de crédito, nada do tipo, para poder usar o BigQuery, tá? Inclusive aqui tem alguns usos comuns, né? Para que serve o BigQuery? Para você fazer uma migração de um data warehouse. Então, se você tem um banco de dados ou um Excel e quiser trazer suas informações para cá, você consegue. Você pode ter análise de dados em tempo real, que é um pouco mais robusto, né? Inclusive eles propõem até uma arquitetura aqui de como que você traz esses dados, desde o gatilho que gera o dado até a ingestão dos dados, enriquecimento dos dados, a análise, que é o próprio BigQuery, e depois a ativação, que é reportar esses dados, que aí, aqui como recomendação, óbvio, eu vou recomendar a ferramenta deles, que é o Data Studio, ou até uma outra ferramenta que pode ser ali uma ferramenta terceira como Power BI. Então aqui tem todo o fluxo de como você faz um ingestionamento e uma apresentação de dados usando o BigQuery, quais ferramentas que você usa. Precisa saber todas essas? Talvez não, dependendo do projeto que você for atuar, você não precisa. Mas se você for fazer um projeto que você vai alimentar esse banco de dados para você usar isso com frequência, manter um fluxo de atualização de dados, aí é interessante. E o bacana é que todo o conhecimento para fazer isso está aqui disponível na documentação do Google, tá? Você não precisa de ir em algum outro lugar especificamente para poder aprender a fazer isso. Eu até recomendo que vocês acessem aqui a parte de documentação e a parte de treinamento do Google para poder se ambientar com relação ao uso dessas ferramentas. Eu utilizo isso no meu dia a dia. É impossível uma pessoa saber tudo. Então, eu consigo me atualizar muito olhando a documentação de ferramenta
e praticando. Essa é a melhor forma de você conseguir se desenvolver. Também fazer a parte de análise preditiva já é um pouquinho mais avançado. Aqui os tipos de modelo que tem dentro da parte de ciência de dados que você consegue fazer. Então aqui predição de valores, predição entre duas categorias. Aqui tem os tipos de modelo que você consegue fazer. Não vou entrar muito em detalhe porque é algo um pouco mais avançado. Análise dos registros. Então você consegue fazer uma análise simples de dados, né, com base nas informações que estão disponíveis aqui. Inclusive ele mostra aqui com um vídeo como você consegue analisar os dados. E se você acessar aqui, é um vídeo que está em inglês, né, mas dá para poder, se você quiser baixar uma transcrição, inclusive eu até comecei a ver esse vídeo, mas basicamente é uma explicação aí de como você consegue fazer um passo a passo de uma análise dentro do BigQuery. Consegue rodar as consultas de SQL, consegue identificar elementos únicos de dados, a parte de análise de marketing também, então ele mostra aqui uma arquitetura de como é que você faz a ingestão dos dados. Hoje tem algumas ferramentas como o YouTube, as ferramentas do Google também, que é o Google Ads, ferramenta de anúncio, o Google Analytics, que é a ferramenta de captura de dados de navegação de uma plataforma digital, os dados públicos, outras API, outros dados, você consegue ingestionar todos eles aqui para dentro do BigQuery e fazer as suas análises, depois plugar isso aqui em uma outra ferramenta como o próprio Power BI, aqui, que é um print que está aqui embaixo, ou o próprio Looker, que também é a ferramenta de BI do Google. E aí você fala assim, não, eu entendi as possibilidades, mas tá, como é que eu uso isso propriamente dito? Depois que você faz seu login, seu cadastro aqui, no BigQuery, você consegue acessar esse ambiente aqui do BigQuery, tá? E aí vão estar todas as ferramentas do Google aqui na esquerda e você tem aqui o BigQuery. No meu caso aqui, como eu já uso o BigQuery já tem um tempo, inclusive eu tenho acesso os bancos de dados públicos que o Google disponibiliza. Então, olha quantos bancos de dados tem aqui, quantas tabelas tem aqui no meu perfil. Você pode pegar esse banco de dados aqui também, ele é disponível, vou deixar o link também aqui na descrição. Inclusive, você pode também acessar esse conjunto de dados. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, na documentação de como é que você faz para poder adicionar esses conteúdos, esses conjuntos de dados públicos aqui dentro do BigQuery. É relativamente simples, tá? Você só seguir o passo a passo aqui, você consegue adicionar. Dentro do BigQuery, você consegue rodar consultas e manter um projeto ali atualizando, desde que você consiga atingir aquele limite, né, que eu falei de 1 TB de processamento no mês e armazenar 10 GB de dados. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar uma consulta que é esse banco de dados aqui do Austin Bike Share, que é uma base que mostra as bicicletas, as estações de bicicletas, né, para aluguel e também as corridas que aconteceram. Eu venho aqui em consulta, adicionar uma nova consulta. Antes de eu rodar essa query aqui, eu consigo mostrar para vocês aqui também que tem os detalhamentos do aqui que é o banco de dados, né, o código da tabela, aqui a data de criação, a última modificação que foi no dia 26 de fevereiro, no momento que eu gravo esse vídeo, quantos megas ou gigas tem essa tabela armazenada. Então aqui por aqui você consegue já ter uma noção daquilo que eu falei com vocês do processamento. Você consegue visualizar também uma prévia dos registros. Então tá aqui a prévia dos registros. Consegue algumas funções mais específicas que não vão estar disponíveis ali para você. Dá para compartilhar acesso com outras pessoas e por aí vai. Então eu vou rodar aqui um select simples. Vocês vão ver que rodando aqui um código com limite de 1000 linhas. Eu venho aqui em detalhes da execução. Eu consigo saber quanto tempo que gerou nessa consulta. Foi no caso aqui 346 milissegundos. O consumo que foi super baixo, 272K, então kbytes, né? Muito pouco consumo, porque foi uma consulta de 1000 linhas, mas mesmo que eu rodasse ela completa aqui, vocês vão ver que o consumo dela vai ser muito baixo, perto do limite que a gente tem de 1 TB, que é um volume absurdo de processamento. E aqui a gente vê que essa consulta full deu 779 megas, não deu nem 1 GB. Então eu poderia rodar isso aqui ainda muitas vezes para poder conseguir atingir esse limite. Então eu recomendo que vocês coloquem ali o limite para poder testar suas queries. E quando for fechar a análise final, aí sim já era uma consulta grande ali com todos os dados, tá? Então aqui você consegue ver as informações, colocar em prática a sua análise, o seu projeto, e aí você pode estar se perguntando, tá, mas como é que eu consigo achar os dados? Tirando essa questão dos dados públicos, você tem uma infinidade de possibilidades. Com a plataforma StratScratch, que tem vários problemas aqui, que você pode pegar a base e utilizar isso para poder criar um projeto ou uma análise ou praticar. Só você vir aqui em Data Project, Free Project, você consegue ver aqui alguns projetos específicos, por exemplo, de análise de dados. Você consegue
vir aqui também para perguntas que foram utilizadas em processo seletivo, onde você pode selecionar aqui uma pergunta específica. Lembrando, se tiver em inglês, se não tiver o domínio do idioma, você pode adicionar um plugin de tradução aqui como Google Tradutor, mandar traduzir a página, que aí você vai ver aqui exatamente as perguntas, né? Encontrando médicos, funcionário do mesmo mês de nascimento, empresas mais lucrativas. Aí você entra nessa pergunta, ele vai ter aqui a pergunta, vai ter a base, vai ter aqui os dados em relação a isso, e você consegue praticar até mesmo aqui, se for o caso, essas informações, essa resolução, e depois levar para o BigQuery, se você quiser fazer um gestionamento. Ou até se você já estiver um pouco mais familiarizado com isso, pensar num projeto mesmo, usando uma arquitetura semelhante à que foi mostrada aqui, de ingestão dos dados. Procurar uma fonte de dados que você tenha, não seja só um arquivo em Excel, pode ser um arquivo Excel, pode, mas aquilo ali não vai se manter atualizado. Mas se você for fazer assim e quiser praticar um projeto grande, você pode procurar fontes de dados. Eu já fiz isso, inclusive, trazer dados de uma API para cá, que é algo um pouquinho mais avançado, mas você pode vir aqui diretamente e adicionar, carregar um arquivo local e subir os seus dados, né? Mandar procurar na sua máquina ali o arquivo, subir para cá, gerar uma tabela e aí sim fazer a sua análise aqui em cima desses dados. Pode inclusive conectar, por exemplo, uma planilha Excel que esteja na nuvem, que está sendo alimentada, já que você já tem esses dados no Excel. Só é importante falar que existe uma limitação muito grande no Excel com relação à quantidade de linhas, então o ideal é que o sistema que esteja gerando dado esteja com conectividade direto aqui para o BigQuery, tá? Além do StatScratch, também tem a famosa plataforma Kaggle, que é uma plataforma de dados, onde tem várias fontes de dados e vários problemas que são postados aqui, inclusive com resoluções de pessoas da área de dados, que você pode entrar aqui, por exemplo, e baixar. No caso aqui, eu vou abrir até um projeto que é o da Best Buy em 2024. Best Buy é uma loja muito famosa nos Estados Unidos que vende eletrônicos. E aí você consegue ver aqui a descrição do que é o problema, né? Do que é a ser tratado, o código que alguém já gerou em relação a isso. Aí você pode baixar ainda as informações aqui, ó, com relação a esse problema. Tem um arquivinho aqui que você clica e faz o download. Ou pode vir aqui, ó, clica aqui e faz o download. E aí você vê o código de outras pessoas que pode te ajudar a trazer uma visão também de como resolver, né? Aqui as informações. No caso aqui está usando Python, mas você pode também usar o SQL para poder chegar nessa mesma solução. E isso são formas de você conseguir colocar em prática o conhecimento. Importante falar para vocês, tá, pessoal? Nem todo mundo acaba focando naquilo que é mais importante. E para quem está fazendo transição de carreira, o mais importante é você gerar experiência, é você ter história para poder contar nos processos seletivos. Se você for só uma pessoa que procura estudar, ou você está fazendo transição e acha que fazer um curso e você não gerar essa experiência de alguma forma vai te trazer a primeira vaga, e esse processo ele pode ser muito mais doloroso, muito mais demorado. Então coloque em prática, busque meios de gerar experiência, seja de forma autônoma, seja de forma que você cria um projeto e preste serviço para alguém, mesmo que seja gratuito, para que você tenha experiência e consiga colocar em prática esses conhecimentos, tá? Espero que esse vídeo aqui tenha sido um grande alerta para vocês que estão acompanhando aqui no canal, e depois comentem aqui no vídeo se vocês colocaram alguma dessas iniciativas para rodar, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!